Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Começando esse vídeo aqui em grande estilo porque tudo indica que a vitória das criptomoedas está bem próxima. Acontece o seguinte, um ex-presidente do Banco Central brasileiro, não foi nenhum criptoentusiasta, não foi ninguém ligado à defesa de criptomoedas, que falou que o governo não deveria proibir os brasileiros de operar com criptomoedas, não deveria ir para cima com tudo ali, impedir as pessoas de fazerem transações com criptomoedas. Mas será que ele foi ali em defesa a favor das criptomoedas, ou será que ele falou isso como meio que driblar uma situação, ele tentando ali driblar uma situação que é inevitável, tá? Ele tentando ali utilizar uma nova estratégia. Vou falar em relação a isso, tá? Vou comentar também o protesto de ontem, no dia 12 de agosto, em frente ali ao Bitcoin Banco, porque parece que o protesto foi muito minguado, tá? Deu cerca ali de 10 pessoas, prometiam muito mais, prometiam chamar até a mídia. Vou comentar o que aconteceu, porque parece que a empresa também chamou algumas pessoas ali para conversar, só que não saiu muita coisa ali daquela negociação. Referente também a Negocie Coins, que é pertencente ao Bitcoin Banco, a justiça ali foi tentar ali bloquear novos valores nas contas bancárias, só que não achou nada, tá galera? E vou falar como os clientes podem serem afetados com isso, e não são poucos não, são cerca de 20 mil. Vou falar também sobre a Nova Zelândia autorizar aí as pessoas receberem criptomoedas como forma de pagamento, tá galera? Mas não vai se animando muito, não pensa que vai ser um mar de rosas não, porque tem que se encaixar em algumas cláusulas, vai haver tributação, não vai ser como na Austrália, que é um país vizinho que não se tributa até hoje criptomoedas, e também não vai ser todo tipo de criptomoeda que será aceito. Então vou dar mais detalhes sobre esse e sobre outras notícias, tá? Então se você ficou interessado, ficou curioso, fica comigo até o final que eu garanto, você não vai se arrepender. E para você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, peço a você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo, já vai logo dando like e compartilhando com geral inteira. Se você quiser trocar alguma ideia comigo, o link aqui pro Instagram, o link pro grupo de discussão lá no Telegram e também o número do WhatsApp do canal estarão aqui embaixo na descrição, tá? Agora vamos começar isso, vamos direto ao assunto, né? Vamos comentar aqui sobre a fala do ex-presidente do Banco Central aqui do Brasil, que ele falou que o governo não deveria de nenhuma forma impedir que pessoas operassem com criptomoedas. E assim, à primeira vista você pode pensar, não, esse ex-presidente está a favor das criptomoedas, quer que as pessoas utilizem criptomoedas. Não é bem assim, tá? Não é bem assim que a coisa funciona. Claro que esse tipo de declaração é excelente, é muito bem-vinda aí pela comunidade criptográfica, que eu quero que mais burocratas pensem assim, tá? Que de fato não venham aí desse método agressivo de querer tolir a liberdade das pessoas, principalmente a liberdade econômica, porque as criptomoedas são aí um meio de sistema, um método de pagamento e pode ser considerado também moedas para se transacionar, mas a questão é o seguinte, tá? Ele não fala isso com vistas aí a incentivar a adoção das criptomoedas, não. Ele vê aí as criptomoedas como de fato, agora eu vou colocar a minha opinião pessoal, o que o ex-presidente deve achar. Ele vê aí esse tipo de tecnologia como algo que veio para ficar, e ele tá tentando aí desenvolver uma nova tática, uma nova tentativa ali de driblar esse problema, então já tendo ar, porque já que não é possível acabar com o Bitcoin, vamos tentar aqui meio que frear o Bitcoin, vamos tentar aqui provocar algumas ranhuras na criptomoeda. E esse é o pensamento que deve estar ali na cabeça desse ex-presidente. Inclusive o Kiko Adu nesse pensamento, ele falou aqui, deu um tipo de declaração falando que se o governo fosse ali, adotasse aquela estratégia ali de imposto único, se fosse muito para cima das criptomoedas, isso acabaria aumentando a evasão de divisas. Então justamente acaba até ratificando o que eu venho falar aqui. Ele fala que se o governo agir de forma muito autoritária, as pessoas vão até migrar cada vez mais para as criptomoedas. Então ele acha que tem que ter uma postura ali mais mansa, mais no sapatinho ali, para que as pessoas não se revoltem também e não descubram ainda mais, porque é o seguinte, tudo que é proibido é amplamente divulgado e é também desejado, então as pessoas poderiam ali cobiçar ainda mais as criptomoedas, ampliar ainda mais ali esse tipo de conceito de moedas digitais e haver uma adoção cada vez maior. Então pelo contrário, o ex-presidente aqui não está ali, o ex-presidente do Banco Central, tá? Não está ali tão interessado na adoção não, ele quer ali diminuir essa adoção. E novamente falando sobre esse tributo aí, né? Porque vai e volta essa questão dessa reforma tributária, desse tipo de cláusula que viria a colocar aí um novo tipo de CPMF. Em relação às alíquotas, ainda tem um tipo de divergência. Um fala que é 0,1%, outros falam que é 5,6%. Mas olha só,
Deixa eu te falar uma coisa, tá? Quando houve a CPMF era 0,38%, tá? E se fosse de fato aprovado esse tipo de medida ali como imposto único, como tributo único, em que outros tributos seriam aí extintos, o próprio ex-presidente do Banco Central ele fala que a alíquota desse tributo seria muito maior do que a CPMF, que era de 0,38%. Então, olha só, essa proposta de 0,1% esquece, tá? Isso aí não tá nem em cogitação. Se for de fato esse tipo de CPMF, que o próprio Bolsonaro falou que não tem nenhum tipo de cabimento, esse tipo de medida, mas o Bolsonaro não governa sozinho, ele governa com o Congresso Nacional. Então, se essa medida for de fato aí aprovada, olha, a gente espera aí uma alíquota muito forte, até porque não se esqueça que se de fato for um único tributo, né, porque também outro tipo de dúvida que tem se de fato será um único tributo ou não. Se de fato for apenas esse tributo, não houver mais nenhum outro tipo de tributo, 5,6% não é nada, porque o brasileiro aí já paga cerca de 35% ou mais, tá? Mais ou menos 35, 37% de imposto. Então a alíquota seria mais ou menos aí nessa casa aí, eu colocando assim em termos práticos, em termos lógicos, tá? Claro que nenhum parlamentar, nenhum político falou que a alíquota será de 30 e poucos por cento. A alíquota máxima que foi aventada foi de 5,6%. Isso aí já provocaria uma fuga em massa para as criptomoedas. Muitas pessoas, muitos analistas estão vendo isso como um tipo de medida perigosa. E agora cabe aí ao próprio Bolsonaro também, né? Ou então aos próprios parlamentares que colocaram essa medida na mesa, saber se vai recuar ou não desse tipo de proposta, tá? Pois é, galera, agora comentados esse assunto, tá? Vamos aqui para o caso aí envolvendo o protesto ali em frente ao Bitcoin Banco, melhor dizendo, aí em Curitiba, porque foi aí prometido um grande protesto, tá? Inclusive disseram que ia chamar mídia, ia chamar Globo, ia chamar Record. Porém, essas TVs não apareceram nem tão perto ali do protesto, tá? Inclusive, eu não sei nem por que chamaram a polícia militar, porque a polícia militar esteve presente no local, fizeram ali um tipo de barreira de contenção, mas não precisou, tá? Até porque o grande protesto não se chegou nem próximo aí do que se cogitaram nos últimos 3 dias, onde se chegaram ali no número de 150 pessoas, e que disseram que as pessoas ali viriam até de outros estados, ou melhor, iriam para Curitiba de outros estados, e formaria ali um tipo de coro grosso contra a empresa, tá? Um tipo de pressão de fato. Mas apenas apareceram cerca ali de 10 pessoas. O protesto fracassou, tá? Algumas pessoas ali foram convidadas pela empresa, e eles, claro, que eles chamaram essas pessoas, eles abriram as portas da empresa porque viram ali que o movimento não estava muito forte. Porque eu duvido que se de fato tivesse ali uma grande multidão, se eles abririam a porta da empresa. Eu duvido, tá? Mas eles tentaram ali meio que, entre aspas, conversar com a população, né, com os clientes insatisfeitos. Só que foi aquela velha ladainha de sempre, aquele velho blá blá blá. Não se chegou em nenhum tipo de resultado dessa reunião. Foi mais um tipo de reunião ali só para constar, tá? Inclusive teve ali alguns momentos que houve ali um certo exagero, algumas pessoas acabaram se exaltando, tá? E o portal do Bitcoin deve ter ali meio que monitorado esse tipo de protesto. Teve também ali dentro da empresa para ver como é que se dava ali as negociações, mas somente ao que se tem informação, esse órgão foi o único órgão que fez ali a cobertura desse, entre aspas, grande protesto. Nenhuma televisão profissional teve lá, até mesmo os outros órgãos ali de mídia relacionados a criptomoedas, como portais de criptomoedas e canais, não apareceram, tá? Então, de fato, foi muito minguado, se prometeu muito, se cumpriu muito pouco, e isso acaba fortalecendo o Bitcoin Banco, tá? Porque, de fato, uma pressão aí, se fosse uma pressão aí de 1000 pessoas em frente à empresa, de fato, isso aí poderia fazer com que eles se mexessem, né? Poderia, também não era uma certeza, mas de fato aí seria uma grande pressão e o banco poderia até tomar um certo tipo de atitude, mesmo chamando a polícia militar, eles ficariam ali meio que acuados. Mas diante de um tipo de organização pífia dessa, eu acho que o problema foi na organização. Se tivesse mais tempo aí para se organizar, se mobilizar melhor, teria aí um resultado bem melhor. Mas olha só, e tem potencial para isso, porque tem muita gente que está sendo possivelmente lesada pelo Bitcoin Banco. Somente 20 mil clientes aí, somente, né? Tô colocando aqui de forma bem irônica, somente 20 mil pessoas estão sendo aí meio que lesadas caso de fato o Bitcoin Banco não pague o dinheiro que está preso lá. Tá? Então potencial tem, só falta aí organização, só falta articulação, e isso que faltou no movimento, tá? E aí é o seguinte, como já falei, o Bitcoin Banco sai fortalecido disso, e eles também já estão tomando aí outras atitudes aí, meio que para driblar aí possíveis ações judiciais, porque é o seguinte, a justiça ali
tentou efetuar novos bloqueios ali na conta da Negocicoins, que pertence ali ao Bitcoin Banco, e não encontrou nada, tá? Exatamente, não encontrou nada, e como não encontrou nada, não tem como fazer esse bloqueio. Assim como em outras ocasiões anteriores, que em contas relacionadas ao banco, eles encontraram ali quantias pífias, pequenas, cerca de até de 400 e poucos reais em uma das contas, para você ter uma ideia. Então os caras já estão já meio malandros, já meio espertos, já sabem como fazer. Também saíram fortalecidos ali quando houve a devolução dos carros, né, para o Cláudio Oliveira. Até que se tem até o presente momento não se tem informação de que o avião dele, do Cláudio Oliveira, tenha sido ali arrestado, tenha sido ali meio que, como é que eu posso dizer, confiscado pela justiça, tá? Então o cara pode ir rodar com o seu avião, que vale muito, tá? E em relação aos imóveis que foram bloqueados, até o presente momento parece que continua bloqueado. Não houve nenhum tipo de revés judicial em relação a isso, mas claro que tudo pode mudar em questão, quando se fala aí em questão de decisão judicial. E teve também até uma venezuelana, olha só, que passou um mês em Curitiba, e ela falou ali que tem muito dinheiro preso. E olha só, não se sabe se essa venezuelana aí é pertencente ali à maioria da população que de fato tá aí na pobreza. Eu acho que não, tá? Porque para ter condições assim para passar um mês em Curitiba, para gastar com passagem aérea, talvez não era tão pobrezinha assim. Mas de fato, para ninguém essa situação é boa, tá? E teve casos aí de pessoas que estão doentes, né, que tem familiares doentes que estão com dinheiro preso lá no Bitcoin Banco e não tá podendo retirar o dinheiro de lá. De fato, a situação tá muito grave, tá muito deteriorada e tá irritando muitas pessoas. E aqueles que também têm dinheiro ali para pagar o apartamento, né, que tiraram o dinheiro para pagar o apartamento, que eu acho isso aí uma maior bizarrice, uma maior besteira. Por mais que a pessoa confiasse 100% na idoneidade da empresa, tá? Não tô falando somente em relação ao Bitcoin Banco, mas em relação a qualquer empresa, você nunca pode tirar o dinheiro de sua necessidade, tá? O dinheiro para você pagar a sua conta de luz, sua conta de água, a sua alimentação, tá? O dinheiro da sua saúde, ou então de pagar ali uma parcela do seu apartamento, né? Que poderia até quitar o seu apartamento para colocar na empresa, tá, Rodrigo? Mas os investimentos tem uma alta rentabilidade, cara. Não interessa. Tá? Segurança em primeiro lugar, isso que eu sempre falo, segurança em primeiro lugar. Pode dar um rendimento de 100% ao dia. Não cai nessa não, tá? Porque quanto maior o rendimento, também maior o risco. E esse cara que também ficou a ver navios, está recebendo aí meio que alguns comunicados ali para ele ser despejado do apartamento. E esse cara vai morar onde? Se ele não tiver condição de alugar um apartamento, tá? E aí como é que ele fica? Então ele ficou no prejuízo e o cara tem dinheiro lá no Bitcoin Banco. Isso que acaba me revoltando às vezes, tá? Eu não tenho nenhum dinheiro lá, mas fico até meio que comovido com a situação de algumas pessoas. E se eu tivesse dinheiro lá, a pessoa também tem que se colocar no lugar do outro. Então esse cara tem dinheiro, tá? Ele poderia até pagar as parcelas do apartamento dele, mas está sendo aí prejudicado por causa desse tipo aí de atraso no Bitcoin Banco. E a empresa agora já não comenta mais de um tipo de prazo para pagamento nem nada. A empresa só fala que vai resolver, e até agora nada. Inclusive teve até um youtuber que foi processado, porque de fato ele acabou ali meio que se exaltando, acusando o Cláudio Oliveira de ser um golpista, tá? Lembrando, isso aí são palavras do próprio youtuber, eu não estou mencionando isso, mas de fato que a situação é muito estranha e a situação tá aí de fato cada vez pior, isso sim, com certeza, tá? E, inclusive tem processos rolando aí em todo o Brasil, tá? Tem inclusive o próprio corpo jurídico de advogados ali que estava defendendo eles acabou entrando com processo e também parece que não vai receber nada. Nem o grande escritório de advocacia, que tem advogados muito bons, tá? Parece que não vão receber nada. Imagina aí os 20 mil clientes que cada vez mais se aproxima aí do calote. Então não estou dizendo que é uma certeza, mas é uma possibilidade cada vez mais presente aí dessas 20 mil pessoas não receberem o dinheiro que tem lá. Ou então, se alguém receber, vai ser uma quantia muito pequena e uma pequena parcela dessas pessoas que vão receber, tá? Essa é a verdade. Isso aí acaba provocando uma mancha. Isso aí acaba provocando uma mancha muito forte aqui no Bitcoin em relação ao Brasil, tá? Isso aí pode estar até um tipo de argumento para aquelas pessoas que querem regulamentar o Bitcoin, para aquelas pessoas que defendem que Bitcoin tem que ser regulamentado, que a empresa tem que passar por um rígido esquema de controle. Isso aí acaba prejudicando inclusive o próprio consumidor, tá? Então esses caras aqui deram um argumento perfeito para os legisladores burocratas fazerem o que quiserem com o Bitcoin aqui no Brasil. Isso também que acaba me revoltando, tá?
Vamos também comentar agora sobre a questão da Nova Zelândia permitir que alguns trabalhadores recebam ali pagamentos com criptomoedas, porque lá naquele país ali na Oceania, não é novidade que alguns trabalhadores, principalmente relacionados aí com empresas que operam com criptomoedas, na indústria ali criptográfica, já façam ali o pagamento, já efetuem pagamentos de salários com criptomoedas. E o governo já de olho em querer taxar esses tipos de rendimentos, né? Porque claro, que se a pessoa recebe criptomoedas, não recebe moeda fiat, ele tá ali meio que tendo a possibilidade de não pagar imposto. Tá entendendo? Então, com esse tipo de medida, né, com esse tipo de, entre aspas, liberação de pagamento, porque toda medida tem um lado positivo e um lado negativo, e o lado negativo seria ali o meio que a tributação, a taxação, inclusive em folha, tá? Antes de fazer ali o pagamento para o funcionário, a empresa teria que fazer o repasse desse tributo ali para a Receita Federal da Nova Zelândia, tá? E assim, Nova Zelândia fica próximo ali da Austrália, né? Fica do lado da Austrália, quase que colado. E na Austrália não existe até hoje tributação de criptomoedas, diferentemente da Nova Zelândia, que parece que agora vai haver, tá? E também não vai ser qualquer tipo de criptomoeda que vai ser efetuado o pagamento, para se garantir uma, entre aspas, segurança, né? Porque eu acho que quem tem que se preocupar com a segurança é o próprio empregado, é a própria pessoa, não o governo, tá? Mas para garantir ali uma segurança, eles pedem que as moedas em que sejam efetuadas ali o pagamento para salários sejam moedas mais estáveis, não sejam ali moedas voláteis. Então não se chegou nenhum tipo de quais moedas sejam ali pagas, né, quais moedas serão listadas para serem pagas nos salários, mas somente com esse tipo de argumentação, somente com esse tipo de afirmação, a gente sabe que o Bitcoin não vai estar incluído, tá? Porque o Bitcoin é muito volátil, ele pode variar muito em questão de segundos, tá? Em questão de horas, em questão de segundos. Então, pela sua alta volatilidade, possa ser que esse tipo de forma de pagamento não seja aceito aí, pelo menos de forma oficial, tá? Por exemplo, eu acho que vai ser aceito aí mais stablecoins, inclusive isso aqui pode ser até um tipo de argumento para a própria Nova Zelândia lançar aí sua própria stablecoin, tá? Sua moeda digital, e a partir disso aí fazer com que as empresas, digamos assim, forçar, né? Porque isso aí vai ser algo impositivo, forçar com que as empresas efetuem o pagamento por meio da sua stablecoin estatal. Então, assim, claro que isso aí não foi nada confirmado, é apenas um tipo de possibilidade que eu estou colocando aqui e que não é impossível. Tá? Isso aí eles já podem estar preparando o terreno para esse tipo de atitude. Tá? E também esse tipo de salário é para quem recebe salário de até 10 mil dólares neozelandeses. Tá? Também não é para todo mundo. Então, como você vê, não vai ser libera geral assim para todo mundo, vai ter ali suas cláusulas de restrições, tá? Para mim eu queria que fosse completamente livre, tá? Para mim eu não queria que houvesse nenhum tipo de intervenção estatal, inclusive da própria Nova Zelândia, que é um país bem liberal, a gente conhece aí a Nova Zelândia desde os anos 80, né? Desde meados dos anos 80 para cá, vem adotando uma postura muito forte em relação ao caminho para a liberdade, mas com esse tipo aqui de medida eles acabam até meio que queimando a própria fama deles, tá? E isso aí acaba me desapontando muito, inclusive em relação até a própria Nova Zelândia, pelo menos em relação a criptomoedas. Entre a Nova Zelândia e a Austrália, eu fico com a Austrália porque em relação ao mercado de criptomoedas, em relação à indústria criptográfica, eu vejo que a Austrália está muito mais livre e muito mais avançada em relação a isso. Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima.